Nesse vídeo, trataremos da aula inaugural de alienação parental. Então, as primeiras ideias da alienação parental advieram do médico Richard Gardner dos Estados Unidos. E a origem, então, é psicológica. No Brasil, a Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010, acabou dispondo sobre alienação parental. Então, ao começo aqui dessa aula de alienação parental, cumpre dizer o que vem a ser a alienação parental. A alienação parental nada mais é do que uma situação em que o genitor ou os parentes que convivem com a criança ou com o adolescente procuram o quê? Afastar a criança ou adolescente de seu genitor, praticando atos contrários à pessoa do genitor. Então, o pai, a mãe, o avô, a madrasta, o padrasto, o cunhado, eles podem fazer o quê? Eles intervêm junto à criança, pode ser falando mal do pai, atribuindo qualidades negativas ao pai, atribuindo até a ocorrência de fatos ao pai. Alguns falam sobre uma lavagem cerebral do filho. É que esse termo lavagem cerebral, ele não é cabível aqui, por quê? Porque a criança e o adolescente estão, os dois, em formação, certo? Então, o contexto psicológico da criança está em formação do adolescente também. Então, é nessa formação que nós temos o quê? Esse incutimento, o ato de incutir ideias na criança que a façam o quê? Refugar a figura do outro pai ou da mãe, de um dos pais. Então, esse contexto aí, ou nesse contexto, nós temos a alienação parental. Vamos falar um pouquinho da lei, então. A lei aí está diante de um cabo de guerra. Uns dizendo que seria bom que a lei fosse revogada e outros defensores da legislação. Vejam bem, é preciso aqui, antes de começar a falar sobre argumentos de um e argumentos de outro, dizer o seguinte, que a lei de alienação parental, ela não deu certo em lugar nenhum do mundo, certo? Ela não deu certo em nenhum lugar do mundo. E existem o quê? Lugares onde se adotou como México e depois acabou se revogando. Por quê? Porque existem muitos detalhes aí que, nesse contexto aqui, o cônjuge, principalmente na separação e no divórcio, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba denigrindo a imagem do outro cônjuge para o filho. E ao denigrir essa imagem para o filho do outro cônjuge, ele acaba praticando alienação parental. E isso daí, por exemplo, para a psicologia, o que o psicólogo poderia falar sobre isso? Na elaboração do laudo, existem muitas falhas, certo? E quem está falando não sou eu, né? Então, existem muitas falhas. Nós temos os psiquiatras que são contrários a isso daí. A isso daí o quê? A alienação parental. Um chega a chamar de alienação parental de praga, certo? O Dr. Guido Arturo Palomba, ele em palestra fala que é uma praga e relata uma situação em que nós temos o quê? Nós temos realmente algumas ocorrências contrárias. Por quê? A mãe vai até a delegacia, esse é o caso mais grave, dizendo que o pai andou molestando sexualmente o filho ou a filha, não é? Por que eu digo a mãe em princípio? Porque mais de 80% dos casos a guarda fica com a mãe. Então a maior praticante de alienação parental é a figura da mãe. Ao atribuir esse ato ao pai, o que acontece? O pai corre na vara civil e alega alienação parental e o juiz acaba fazendo o quê? O juiz está mais propenso a entender a existência da alienação parental do que não reconhecê-la. E outras vezes, para aqueles que defendem a alienação parental,
O juiz acaba o quê? Fraquejando na hora de analisar a alienação parental. Alguns acham que eles já deveriam chamar lá o cônjuge alienador ou o alienador e dar uma advertência para ele, porque nós temos até aplicação de multa para ele. Então teve um caso lá em que o juiz fixou R$3.000 para cada vez que a mãe não disponibilizasse o filho para o direito de visita do pai. Normalizou o direito de visita, acabou os atos de alienação parental, não existia, e o pai se tornou uma figura presente. Então, essa intervenção do juiz é muito mais produtiva do que uma intervenção sem raiz alguma, sem fundamento algum, partindo da doutrina, ou tomando uma postura dos defensores da alienação parental, ou mesmo aqueles que são contrários à alienação parental e pedem, não, exigem a revogação da legislação. Então nós vamos começar a tratar mais disso daqui. Os que negam a alienação parental dizem o quê? É o órgão máximo, que é o CONANDA no Brasil, que trata das relações de família. Ele disse, e da criança, do adolescente, ele se manifestou através de nota pública, fazendo o quê? Defendendo o posicionamento que não há razoabilidade na aplicação das punições, certo? E aí existe o quê? Defesas apaixonadas contrárias à legislação. Mas 18 organismos internacionais se manifestaram contrários a essa lei, inclusive a OEA, a Organização dos Estados Americanos. Nós temos também muitos promotores, promotoras de justiça, dizendo que é um cala-boca na mulher, ou seja, a mulher pratica qualquer ato, o homem consegue uma prova e acaba recorrendo ao judiciário. Os defensores da lei dizem o seguinte: a mulher, quando ela se divorcia do marido, o marido arruma uma nova namorada, ou ela acha que ele vai voltar para ela se ela demonizar a vida dele, se ela começar a causar problemas. E as mulheres, infelizmente, acabam fazendo isso. Eu sou advogado de direito de família, em N casos, até psicólogas fazem isso daí, que eu tenho um caso. Então, o que foi feito? Ela acaba pegando uma qualidade do ex-cônjuge e tenta denegrir ele, inclusive nas redes sociais. Certo? Então, o histórico não administra, não diz o quê? Que faça com que acredite nesses casos. E outra coisa aqui, para quem defende aqui a revogação da legislação, eles entram até no depoimento da criança, até na perícia da criança, negativando, dizendo que, sobre aspectos negativos. O doutor Palomba, ele conta um caso interessante em que a mãe se divorciou do marido, foi lá e fez uma denúncia que a filha tinha sido abusada. A filha disse que tinha sido abusada. Voltou com o marido, ela foi lá e escreveu uma carta, tudo dizendo que aquilo não era verdade, que ela não tinha abusado. O marido largou ela foi lá de novo e disse que havia um abuso, que ela tinha sido coagida pelo marido. O marido foi punido e preso por crimes sexuais. E a psicóloga que elaborou o laudo, ela não entrevistou o marido, o pai, só entrevistou a criança. Certo? Então, há absurdos. Quem relata isso daí é um médico respeitadíssimo aqui no estado de São Paulo e até com perícias em outros estados, que é o Dr. Palomba. Certo? Então, esse caso é emblemático. Promotora também, eu vi uma promotora se manifestando, falando sobre esse cala-boca aí da mulher, que ele vai, faz e depois a mulher acaba perdendo o direito de visitar o filho. E o filho acaba ficando com o suspeito de abuso sexual por conta da decisão do juiz. Então, os falsos consensos. A criança, quando ela é chamada para explicar a situação, ela explica pelo menos 20 vezes.
Isso é dolorido até para adulto, se realmente aconteceu. E se for um falseamento, acaba virando verdade para a criança, se ela começa a detalhar. E aí existem psicólogos analisando, dizendo o seguinte: a criança, ela não entende a natureza. Estou falando da criança, tá? A criança não entende a natureza se aconteceu do abuso sexual. Então, ela não sabe que aquilo é um mal para ela e ela não tem repulsa pelo pai, por não entender a natureza do ato. Certo? Então, nós estamos pegando aqui, analisando os casos mais graves de abuso sexual sob o ponto de vista dos contrários à legislação de alienação parental. A específica lei 12.318, de 26 de agosto de 2010. Então, a argumentação deles. Então, isso é por demais interessante. Nós temos aqui o abusador, segundo a promotora, e eu já ouvi outras pessoas, ele não é violento, certo? Não há violência. Então, e geralmente os casos que são trazidos é que ele é violento, que ele faz isso, que ele faz aquilo, e ele geralmente não é violento, segundo ela. A criança, então, não rejeita o abusador, certo? A criança não abusa o abusador, se ocorreu o abuso. E outra coisa interessante, o valor da retratação da criança. A retratação pode ser colocada em dois contextos. A criança foi abusada, não entende a natureza da situação e por influência acaba indo lá e se retratando. Pode ter acontecido o abuso. Ou ser verdadeiramente inocorrente o abuso, a criança ir lá e se retratar. Então é complicado, porque é colocado na mão do profissional da psicologia essa situação. E os psiquiatras colocam, não é só esse daí, tem mais um outro que coloca a situação, em que há erros grosseiros de psicólogos despreparados para essa avaliação, certo? Ou às vezes são enganados pelas provas que lhes são apresentadas. Então isso é muito perigoso. Isso tudo em defesa da revogação da legislação. Qual que seria a precaução, segundo os defensores da revogação da lei? É preciso, enquanto existir a lei, que a mãe ou o pai, onde exista essa situação de alienação parental, em qualquer formato, certo? Não nesse formato, só que a gente está tratando aqui de abuso sexual, mas de atribuir qualidades negativas ao pai, criar refúgio ao pai, atribuir fatos ao pai que não aconteceu, que sejam maléficos à criança. Então, tudo isso daí. A precaução é reunir todas as provas, porque se realmente ocorreu o abuso, o que acontece? O abusador, às vezes, ele documenta isso daí. Se ele documentar, esse documento é interessante. Através da rede social, por exemplo, se for detectado algum papel, alguma anotação, ou um print lá da rede social, certo? Da ocorrência desse abuso, ou que realmente ele fale mal da situação, da criança, etc. Não é? Aí sim haverá um elemento probatório, contrário à alienação parental. Porque a alienação parental, segundo essa corrente aqui, ele é um rolo compressor. Que tudo que aparecer é alienação parental e vamos decidir pela alienação parental. Então nós temos realmente um cabo de guerra. E aonde há o que? Extremismo, fanatismo, a gente não pode ter um consenso. É importante que não haja esse fanatismo, que ocorra diferente, que ocorra um balanceamento aí, certo? O entendimento melhor da lei, uma evolução desse entendimento da lei. Ou eles perguntam aqui, os defensores da revogação da legislação, é só o Brasil que tem esse tipo de alienação e outro lugar do mundo não existe? E aqui no Brasil, famílias choram por conta disso daí. Porque o psicólogo, ao elaborar o laudo fajuta, se for o caso, ou o laudo que não tem a expressão, conforme diz o psiquiatra, tem o conteúdo verdadeiro da ocorrência, ele precisa, diante disso, pensar o seguinte: a psicologia, nesse caso, também se ocupa do tratamento das pessoas doentes que resultam desse processo de alienação parental. Então saem feridos aí, precisam de tratamento. O alienador, o alienado e o menor, a criança e adolescente. Os três são pacientes da psicologia,
certo? Então isso é muito interessante colocar aqui para a gente até compreender os porquês dessa defesa aqui contrária à legislação. E favorável à legislação nós temos o quê? Favorável à legislação é que era um caso ocorrente, né? Era um tema recorrente que surgiu, que realmente está protegendo muitas crianças e que seria interessante que o juiz fosse mais tenaz, fosse mais impositivo, tivesse mais autoridade para aplicar todas as vertentes das punições ao alienador, desde uma advertência, chamar e advertir o senhor, a senhora vai permitir a visita, a senhora vai continuar com esses fatos aí, eu estou advertindo a senhora, eu sou o juiz, certo? Então, essa advertência teria algum valor? Certo? Teria algum valor? Então, eles desenham esse quadro aí, chamando atenção para os danos gerados à criança. Quais são os danos da alienação parental? A impossibilidade de sociabilizar. A criança, às vezes, quando adulto não casa, não consegue estabelecer uma união, uma família estável por conta disso daí, dessa ocorrência. Em casos mais graves, começa o uso de drogas e tentativa de suicídio, até o suicídio, por conta da não superação da situação de alienação parental. Certo? E outra coisa interessante, para os psicólogos e para os envolvidos. A alienação parental não tem nenhum CID, não é considerado doença. A Organização Mundial da Saúde não considera doença, certo? Então, agora para os juristas. Tem alguns juristas aí que, pelo amor de Deus, advogados, dizendo que a alienação parental é crime. Alienação parental não é crime. Ele fala, é um crime, não é crime. Certo? Não está capitulado como crime, em lugar nenhum. O que nós temos é que se praticou o estupro ou crime sexual, vai ser punido pelo crime sexual. Certo? Se ocorreu a situação de alienação parental, poderemos depois ter o quê? Depois da alienação parental. Nós poderemos ter, depois da alienação parental, a responsabilização civil, indenização aí nesses casos. Então, nessa aula inaugural, as acusações então de alienação parental, é claro que o dano jamais será reparado com ação civil. O juiz, ainda dos defensores da legislação, ele não obedece à lei exige mais rigor dele, certo? Para os contrários, isso é um absurdo, aqui os defensores querem mais rigor na alienação parental. Há uma preocupação aqui, uma confiança excessiva no trabalho de psicologia. Eu estou dizendo o quê? Que até o juiz pode ser enganado, o psicólogo também. Então, às vezes, falsa memória. Então, o psicólogo já estudado, ele não entra nessa de falsa memória, da implantação de falsa memória, né, de qualificação. Por quê? Atribuir falsa memória na criança, ela começar a ter uma memória que não é verdadeira, é uma situação que o psicólogo não consegue retirar, se for bem trabalhado já há algum tempo pelo pai ou pela mãe, porque eles têm autoridade, têm o quê? A confiança do filho. Então é complicado para o profissional da psicologia entender ou compreender essa situação. O segredo de justiça, estou falando do juiz agora. Então, o juiz é acusado de não aplicar a legislação de forma mais tenaz, com a sua autoridade, de não conseguir preservar o segredo de justiça. Existem casos que a pessoa foi demitida. Por quê? Porque há o segredo de justiça, mas a mãe vai lá, conversa com os coleguinhas, conversa e difunde essa ideia aí, até nas redes sociais, e acaba prejudicando o pai ou a mãe, nesse caso, são lesionados pela alienação parental e acaba não tendo punição nenhuma pelo juiz. O juiz também não entende que é difícil para a criança ficar repetindo aquilo ali continuamente.
chamar a criança lá, ela já repetiu para o psicólogo, repetiu para a mãe e para o pai, já está na 30ª repetição. Então isso é complicado em dois sentidos. Uma que pode confirmar uma inverdade e outra que pode, na verdade, traumatizar a criança. Tanto faz ela acreditar numa mentira, como reafirmar de forma